Oi, Cris, boa noite. Andressa, Fábio, doutora Mônica, boa noite. Andressa. Oi, Cris. Cibele, seja bem-vinda. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Karina. Boa noite, Karina. Carol, seja bem-vinda. Boa noite. Maria Helena, boa noite. Boa noite, querida. Karina, boa noite. Bom, vamos lá. Então, um beijo grande para você. Obrigada, Marcos. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Carol Brunharo, consultora de estilo e imagem. Está começando agora o programa Juntos Somos Mais Fortes. Um programa recheado de conteúdos desafiadores, algumas vezes polêmico, tá? Conteúdos que estão em pauta ou até mesmo conteúdos que não estão sendo comentados. Com o objetivo de trocarmos ideias, porque essa é a ideia, né? De vocês estarem fazendo as suas perguntas e interagirem durante todo o programa. Para a gente ir contribuirmos, né? Conhecimento com especialistas sensacionais de diversas áreas de atuação. E hoje a gente trouxe para o programa, a entrevistada é a doutora Ana Montesino. A doutora Ana é nutricionista. Vamos ver se ela já entrou para a gente já colocar. Magali, Thaís, Karen, boa noite, Tássia. Muito bacana. Então, eu vou chamá-la, tá? Porque a ideia é transformar todo esse conteúdo, toda essa informação de uma maneira descontraída, que é o propósito do nosso programa Juntos Somos Mais Fortes. Então, ela ainda tá entrando. Deixa eu ver aqui. Kelly, boa noite. Então agora eu vou chamar que a doutora Ana já está entrando. Vamos aguardar aqui. Aí! Estou aqui. Boa Apostos. noite, querida. Muito obrigada por você ter aceito o convite e fazer parte aí desses especialistas que estão agregando e contribuindo aí com o conhecimento. Então, Obrigada a você pelo convite, viu, Carol? Imagina. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ler o extenso currículo da doutora Ana. Olha só. Ela tem mais de 25 anos de carreira. A especialidade dela é tanto em hospitais como no consultório. Então, ela é formada pela PUC Campinas, ela tem especialização na Unesp, ela é pós-graduada em nutrição clínica e estética, olha só.
pós-graduada em fitoterapia, e ela tem desde 1996 atuação em consultório, em hospital também, como Hospital São Luís e Oswaldo Cruz. Quando vocês ouvem falar de uma nutricionista, o que vem à mente de vocês? Nossa, agora ela vai falar de receitas, de dietas, de como ter uma qualidade de vida e a varinha mágica de como eu emagrecer. Só que o diferencial da doutora Ana é que ela fala de uma forma a nutrição integrativa, né? De uma forma. É isso aí. E aí ela vai explicar um assunto muito novo que é a nutrigenética, tá? Então, passo a palavra para a gente esclarecer o que não é dito na nutrição, doutora Ana. Então, tem muita coisa que envolve a nutrição, né? A gente, quando pensa, até alguém aí já colocou dieta, emagrecimento. Lá atrás, então, quando eu me formei, nutrição era cozinha. Era isso que vinha à mente das pessoas, né? E, na realidade, a gente precisa ter um olhar para a nutrição. Por que eu quis dar o nome, né? Meu logo acabou virando nutrição integrada. Porque eu acho que uma coisa é o ideal da nutrição. É aquela coisa assim, a fórmula mágica, a exclusão de coisas que hoje principalmente é um hábito, né? Ah, então eu tenho que excluir tal coisa para eu emagrecer, ou só comer tal coisa para eu ter tal resultado. E na realidade, a nutrição ela envolve muito mais do que isso, né? Eu gosto de chamar de nutrição integrada, porque eu quero que a nutrição caiba no dia da pessoa, caiba na rotina, foque no resultado que ela quer, mas tanto sem ser um milagre, como sem ser uma conduta impossível de ser realizada. Que hoje é muito comum, né? Então, ou a pessoa, tanto que muita gente vincula já a nutricionista à restrição. Então, assim, tem muito paciente que chega com o discurso de eu demorei para vir porque eu tinha certeza que você ia me mandar parar de comer tal coisa, né? Eu não esqueço, teve uma paciente, tem uns casos que ficam muito pontuais no histórico da gente, né? Como eu atendo há muitos anos, mas eu lembro que teve uma paciente que ela chegou para mim e ela sentou na consulta e falou assim, pelo amor de Deus, tira qualquer coisa, mas não me tira o pão de queijo no café da manhã. Né? Então, assim, já a pessoa já vislumbra a nutrição a proibição, né? Já vira isso. E não é essa a realidade, pelo menos não é a realidade que eu gosto de trabalhar. Quando a gente conversou, né, Carol, eu até comentei com você, quando a pessoa chega com alguma restrição, ou por saúde, né? Então, quando a pessoa tem uma doença já, ou quando ela tem um hábito que ela já segue. Então, por exemplo, sou vegano. Se a pessoa está bem identificada com esse hábito alimentar, eu não vou demovê-la disso. Certo. Mas a pessoa não vai chegar no meu consultório, eu vou falar assim, para dar resultado, só se fizer desse jeito. Eu tento adequar ao máximo a realidade da pessoa. Por quê? O que envolve realidade dentro da nutrição? Primeiro, situação financeira socioeconômica, componentes da família, a não ser que seja uma pessoa solteira, que more sozinha. Mesmo assim, essas pessoas têm algum tipo de limitação no sentido de, normalmente são pessoas que estão até nessa condição porque estudam, trabalham, estão focadas num momento no profissional e não podem dispersar, né? Então, assim, não cabe hoje um casamento, uma família, filho na minha vida. Então, ela também vai ter uma limitação de horário, de rotina, ou pessoas que moram muito longe, tem o dia inteiro fora e o período que a gente chama de dia, porque hoje já não é mais dia, né?
Antigamente era dia com amanhecer e noite ao anoitecer, a hora que escurecia. Hoje a gente vê a pessoa, às vezes, saindo à noite de casa, 4, 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, vai para uma faculdade à noite e vai chegar, já está muito noite, né? Então, tudo isso tem que caber na nutrição e na vida da pessoa. Essa é a primeira coisa, e eu acho que é o princípio básico da nutrição. O que muda isso? Uma condição de saúde ou de doença, ou uma pessoa que precise de uma restrição para um objetivo muito específico, e não necessariamente eu quero dizer com isso estético. Né? Às vezes a pessoa chega muito obesa, muito inflamada, com questões de saúde já envolvendo, e aí é preciso, no primeiro momento, uma intervenção para você conseguir queixa, né? A pessoa vem com queixas de falta de disposição, de insônia, de dificuldade de concentração, se for mulher, às vezes, de TPM, se for homem, muito comum baixa libido, que é uma questão muito significativa para o homem, né? E tudo isso a nutrição engloba. A nutrição engloba estado emocional, não só psicológico. A gente depende para o equilíbrio do estado nutricional de alguns nutrientes. E esses nutrientes, quando a gente tem um organismo, um aparelho digestório desequilibrado, né? Um tempo muito curto para se alimentar, uma alimentação desequilibrada, ou você tem um problema com a absorção desses nutrientes, e aí você não vive, não se torna uma pessoa bem-humorada e bem disposta, né? Ou a pessoa. Então, assim, isso tudo vai influenciando nessa. Exatamente, ela influencia em tudo. Eu acho que ela chega para você assim: eu não consigo ficar sem esse alimento, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo me adaptar com essa dieta. E aí, aquelas pessoas, sabe, que buscam várias dietas, porque elas querem a varinha mágica para emagrecer. E aí, o que acontece que você estava me falando, né, Ana? Ela perde o ânimo, ela perde a libido, ela perde a vontade, ela fica com sono, né, Ana? Tem uma coisa, assim, é muito comum queixa de dificuldade de concentração, de memória, né? Oscilação de humor. Tudo isso tem muito a ver com a nutrição. E aí tem muito a ver com a genética nutricional. Porque quando a gente pensa em genética, a gente, assim, o que vem em mente inicialmente é o que a gente herda de pai e mãe, de característica física. Mas nutricionalmente, a nossa genética tem uma capacidade de influência nos nossos resultados que é significativa, aliada a uma outra coisa, falar uma palavra aqui diferente, que é a epigenética. Então, o que é isso? Epigenética. O que é? Eu vou até escrever aqui para vocês. O que é epigenética? Na realidade, a genética é o que a gente traz. E a epigenética... DNA, certo? É o nosso DNA. A epigenética é o meio ambiente que a gente vive, é tudo que influencia. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem influência de poluição, independente da alimentação só. A gente já tem influência externa. Por conta dos poluentes, tem muita poluição, a gente inala, interfere. Então, ajuda com que a genética ruim, a nutrigenética, fique mais potencializada. Né? Por quê? Porque o meio ambiente não colabora. Quando eu vivo numa casa de hábito alimentar ruim, né? Ruim no sentido, só se come industrializado, tem muito doce, muito refrigerante, às vezes, dependendo da faixa etária, muita bebida alcoólica. Tudo isso são fatores epigenéticos. A hora que junta com a parte ruim da genética, o resultado vai ficando pior, porque você
acaba estimulando com que a parte genética ruim se floresça. E aí a gente começa a ter questões alérgicas. Então, pessoas muito alérgicas têm alguma sensibilidade, mas às vezes, geneticamente falando, ela tem um perfil de detoxificação, que é a capacidade de limpar todas essas toxinas que estão no nosso meio, ruim. Junta isso com mau hábito, ela vai ter uma super dificuldade. Não vai ser um suco detox, por exemplo, que vai resolver a vida dessa pessoa. Ela tem que mudar o hábito, ela tem que se expor menos, né? Quando eu comecei a estudar isso aqui em casa, para você ter uma ideia, Carol, eu mudei muita coisa. Eu mudei detergente, desodorante, shampoo e condicionador, porque eu fiz o meu exame de genética. E eu vi o que no meu organismo pioraria com a influência, por exemplo, do alumínio presente no desodorante aerosol. Nossa. Então eu não uso. Né? Não é pra gente ficar neurótica, porque assim, eu tenho uma coisa, né? Eu moro num prédio perto da Avenida Paulista, muito perto. Minha mãe mora aqui há 50 anos. Eu moro aqui há 48, né? Minha mãe mora até mais de 50. Então, assim, eu nunca vou ter um ambiente, por exemplo, ao redor sem radiação. Nunca vai estar favorável. Nunca vai estar favorável. Então, o que eu posso mudar dentro disso sem enlouquecer? Entendeu? Porque senão também a gente pira. Você fala, não, vou morrer, vou ter câncer. Eu acho que a influência da mente também tem a sua contribuição. Então, é desse jeito que eu estou falando para você, que numa consulta nutricional, eu olho o meu paciente. Tudo. Tudo. Aspecto emocional, meio ambiente, rotina, família, condição socioeconômica, se tem algum vínculo espiritual ou não, algum hábito saudável, tipo, sei lá, meditação, oração, o que seja. Porque tudo isso vai influenciar no tratamento desta pessoa. Para mim, influencia. Porque eu gosto de olhar o ser humano como um todo. E aí a nutrição tem que se integrar a esse ser humano. Né? Por exemplo, agora, antes de entrar na live, tinha um paciente me chamando, porque ele falou, meu namorado faz aniversário sexta-feira, ele começou o tratamento com você há uma semana, tá indo super bem, não queria atrapalhar. Como que eu posso ajudar? Pode um docinho? Não pode um doce? Então, o que eu falei para ele? Ó, eu fiz uma mousse no final de semana de chocolate, com um chocolate bem legal de qualidade, né? E era uma mousse proteica, que até é a receita de uma outra amiga Nutri, que postou, e eu falei, ó, vou te copiar e vou te homenagear quando eu fizer a receita. Por quê? Porque pelo menos fica menos pior. Eu não vou privar uma pessoa no aniversário dela de ter um jantar romântico com o parceiro ou com a parceira, porque, não, agora está... Então, assim, tudo bem, eu pedi autorização, eu falei, posso te mandar a receita da mousse? Falei, demora mais de tempo na geladeira do que de preparo. Ele falou, nossa, perfeito. Por quê? É isso que eu acho que tem que caber. Né? Eu atendo pacientes, às vezes, vou para a Europa, viagem da minha vida. Você vai falar para a pessoa que ela não vai tomar um vinho, sei lá, vai para a Itália, não vai tomar um vinho, não vai comer uma massa, não vai comer um gelato. O que envolve a viagem? Envolve caminhada, vai andar, vai sair. Vamos compensar. Rotina diferente, né? Então, assim, você não vai estar fazendo as mesmas coisas que quando você viaja, muda completamente a rotina, né? Tem Exatamente. Gente que dorme menos, tem gente que não dorme, dorme mais, aproveita para descansar, né? Tudo depende da viagem. E viagens turísticas, por exemplo, normalmente a gente caminha muito. Se é uma viagem turística, se não é uma viagem de descanso, você vai para um resort só para ficar descansando, né? Ou dentro de um navio que é mais difícil. Mas assim, se você vai numa viagem desse nível, Disney, por exemplo, eu não esqueço, eu tive um casal que foi para Disney e eu falei, ó, nós vamos fazer uma lei do equilíbrio. Em parque, se você vai estar no parque, você vai comer o que tiver.
Se no parque que você tiver só hambúrguer ou só massa, no horário de parque você vai comer o hambúrguer e a massa. Mas qual que é o esquema da sua viagem? É hospedagem? Você vai estar num hotel ou você vai estar num flat? Ah, não, estaremos num flat. Falei, ó, café da manhã de boa qualidade e os jantares que não forem em restaurante, comprem coisas que eu vou orientar para vocês jantarem. O que Legal. aconteceu? Lei do equilíbrio. Eles comiam em parque o que tinha, né? E aí, quando eles voltaram, a gente se divertiu, porque eles tinham emagrecido. Porque Nossa, caminhou mais. Mas tá. tinha o equilíbrio do café da manhã e das refeições que eles fosse ficar determinado que eles iam fazer no quarto, né? Entendi. E aí eles conseguiram, dentro do equilíbrio, foi um resultado positivo, Aham, entendi. né? Vamos começar, Ana, respondendo as perguntinhas, ó. A gente já tem Vamos. pergunta, ó. Como chegar no resultado sem mudar meus hábitos, já que é integrada e adaptada à realidade da pessoa, o seu modelo de nutrição? Então, ó, como que a gente chega no resultado? A hora que eu A tenho, menina que perguntou. Karina, então vamos lá. Quando eu tenho toda a rotina que envolve o teu dia a dia, as pessoas da casa, a gente vai trabalhar o que é possível e o que não é, tá? Então, assim, qual é a minha meta? A minha meta é, assim, também tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado que é legal de falar aqui, até que tem a ver com imagem, né, Carol? Uma das coisas que ajuda muito a gente chegar à meta, e isso eu faço com o paciente, é quando a pessoa chega com uma imagem surreal. Então, assim, que não cabe, por exemplo, no fenotipo dela, no tipo de corpo que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa de estrutura grande, não estou nem dizendo que ela seja gordinha, nem Costas gorda, estou dizendo que ela é grande. largas, Costas largas, ou às vezes quadril largo. Ela não vai ser modelinho Gisele Bündchen. Porque o físico, a estrutura muscular, óssea, não permite. Então, primeiro é que eu gosto de mostrar a realidade para a pessoa. Ó, isso aqui cabe. Isso aqui a gente não consegue. Então, por exemplo, teve uma época que eu atendi muita agência, muita modelo. Tinha uma agência que tinha parceria. E atendia muita modelo. Uma vez chegou uma negra, linda, magra, né? Mas o negro normalmente tem seio grande e quadril largo. curvas, sim. E ela chegou para mim e falou assim: doutora, eu preciso ter tal medida. E eu falei para ela: o corpo não tem seta. Eu não vou te dar uma dieta que ele vai falar assim: eu não vou perder da mama e vou perder só do quadril. E não garanto que o seu quadril vá diminuir até a medida que você precisa. Porque é do seu fenótipo, é da sua raça. Né? Eu tenho quadril largo, eu não vou ficar com o quadril fininho. Né? Então, assim, isso são coisas que a gente traz para a realidade. Então, eu coloco a pessoa na realidade dela, trabalho no resultado, e aí o que a gente faz? Primeira orientação, eu brinco que é test drive. Eu monto o que eu acho que vai funcionar para a pessoa. Por isso é fundamental, e eu peço nas minhas consultas, primeira consulta, começou a conduta alimentar, começou a fazer o que eu passei, eu quero ver de novo em 15 dias no consultório. Por quê? Porque é a fase mais crítica, é a de adaptação, é a de dificuldade, é aquela pessoa que às vezes ou tem dor de cabeça no começo, ou começa a falar assim, eu tenho muita vontade de doce, não estou conseguindo ficar sem. Ou ela fala, nesse horário tem muita comida, em compensação, nesse horário eu tô sentindo fome. E aí, assim, esses ajustes, primeiro que eu vou dando suporte todo por WhatsApp, mas esses 15 dias eu preciso olhar a pessoa e fazer de novo a avaliação física. Então eu faço de novo a bioimpedância. Não é porque ela vai ter um resultado milagroso em 15 dias, mas é que outro diferencial. Na realidade, tem muita nutricionista trabalhando assim hoje. Eu acho que essa visão é mais difícil para o cliente do que para nós profissionais. E isso principalmente quando é mulher.
as pessoas às vezes querem muito ver a diferença do peso na balança. Então a pessoa quer voltar em 15 dias e ter perdido 3 quilos, por exemplo. Por quê? Porque a dieta radical, ou da moda, ou uma loucura lá que ela faça, e eu brinco, se a pessoa tiver um hábito alimentar ruim, pegar o jantar dela e trocar por sopa em pó, não é qualidade, não tem qualidade. Mas que ela vai subir na balança e ela vai estar mais magra, porque se ela jantava 800 calorias e ela jantar 100, ela vai ter resultado. Só que o que vai embora com isso? Massa muscular, sistema imunológico, saúde intestinal, que é fundamental para tudo na nossa vida, né? Para imunidade, para humor, para absorção de nutrientes, para perda de peso. E aí, então o que eu vou fazer dentro disso? Quando ela volta em 15 dias, na avaliação eu quero mostrar para ela, porque qual é meu objetivo? Que a pessoa perca gordura. A pessoa quer emagrecer. Na cabeça da gente, porque até a geração da minha mãe, das minhas tias era assim, acho que a sua também, era assim, as dietas eram às vezes alface, bolacha, água e sal, né? A água. E aí a pessoa emagrecia um monte. E o que acontece com esses idosos, que são hoje idosos, que naquela época eram adultos ou jovens adultos? Todos têm osteopenia, que é perda de cálcio óssea, e sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então são velhinhos que caem toda hora, que não tem estrutura para levantar, para pegar, agachar e levantar para pegar alguma coisa do chão. E quando eu olho para o meu cliente, eu olho ele hoje, mas eu quero olhar ele daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Perfeito. Então eu quero que daqui 20 anos ele tenha, além de estar vivo, porque hoje eu brinco, eu falo, gente, a minha mãe tem 86 anos e às vezes ela se queixa demais. Porque ela fala, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô não sei o quê. E aí ela brinca, às vezes fala assim, qualquer hora eu vou ter um treco. A minha mãe não tem um exame ruim. Ela não tem nada de saúde ruim. E hoje em dia a gente está vivendo cada vez mais. Sim. Então, a não ser que de fato ela tenha um treco, eu vejo minha mãe viva até uns 92, 93, 96 anos, sem a menor dificuldade, porque com 86 ela dirige, ela vai ao supermercado, até os 83 ela trabalhou, né? Então, assim, se a gente vai viver tanto, que vivamos com qualidade, com saúde. Porque também, se ela tivesse 86 e tivesse travada numa cama, consciente bem da cabeça, não tem coisa pior para um idoso. Sim. E às vezes o nosso imediatismo hoje vai atrapalhar o que está lá na frente. E a gente precisa aprender a olhar para o futuro. Né? Porque no casamento a gente vai na semana que vem de qualquer jeito, entrando ou não no vestido. Não é verdade? Se for um casamento primordial, alguém perguntou aqui a do Queca. O que você acha sobre jejum intermitente? Eu acho válido, mas tem pessoas que são para o jejum intermitente e pessoas que não são. Então ele tem mesmo estudos que provam a qualidade, o benefício, mas eu já sugiro até uma coisa quando eu falo para público em geral. Tem um negócio que chama jejum fisiológico, que é um jejum que a gente tem que fazer, que tem o intervalo que tem que ter da última refeição até a primeira, para o corpo estar zerado para começar a primeira refeição. Esse jejum não é o intermitente, ele é o fisiológico, porque em 10 horas, o que você comeu, por exemplo, no seu jantar, que foi talvez sua última refeição, dali 10 horas o corpo vai estar zerado. Então, isso todo mundo precisa. O ideal é que todo mundo faça 10 horas de jejum da última refeição até a primeira. O jejum intermitente, que vai de 12, 14 a 16 horas, depende do perfil do paciente. Por isso que eu falo que não existe dieta igual para todo mundo. Tá. Por quê? Porque eu tenho pacientes que são super adaptáveis.
E tem paciente, eu, por exemplo, se eu tiver que fazer um jejum intermitente, eu vou sofrer demais, porque eu tenho enxaqueca homérica. E outra coisa, não adianta fazer jejum intermitente e as refeições terem má qualidade nos outros horários, mesmo que você dê conta de fazer 14 a 16 horas sem se alimentar. Por quê? Porque tem gente que esse intervalo tão grande gera compulsão. Então a pessoa até fica 14, 16 horas sem comer, mas depois ela compensa, por exemplo, comendo um monte de coisa errada. Ou exagerando na primeira refeição. Aí não vale a pena. Quando a pessoa se dá bem e ela está tendo resultado com isso, e a gente tem qualidade de saúde e qualidade de vida, ela pode manter. Mas, às vezes, o que acontece também? A pessoa vive em jejum intermitente. Vive no sentido de, assim, a rotina já do dia a dia faz, às vezes, com que a pessoa fique tantas horas sem comer, né? E, às vezes, ela começa a ter um objetivo que, para o que ela quer, como o organismo já está adaptado, às vezes ele não responde mais. Então a gente precisa trocar a estratégia, entendeu? Nutrição também tem isso. Tem a coisa de trocar a estratégia para gerar o resultado que você quer. Tá, e para você, Ana, o que é uma dieta, entre aspas, saudável? Ó, não é nem entre aspas, sabe por quê? Outro dia eu fiz um story e coloquei a definição da palavra dieta. A definição do grego da palavra dieta é hábito diário, é hábito saudável, é uma coisa que você faz todo dia. Então é interessante, porque eu não chamo minhas orientações de dietas, porque dieta para as pessoas remete à privação, né, a uma coisa de dieta, mais xiita mesmo, né? Mas na realidade, o que eu acho, a gente pode usar estratégias para um resultado. Então, por exemplo, Ana, sei lá, por exemplo, quando eu pego uma pessoa que está muito inflamada, eu vou fazer uma dieta específica para promover a desinflamação no organismo dela. Então, tem coisas que ela vai realmente, por 15, por 30 dias, dependendo de como for, ficar proibida de consumir. Mas o que eu acho que serve para a vida, que é o que eu aplico na minha vida? Caminho do meio. Caminho do meio. Então é assim, nada radical. O que eu pratico até hoje? É a questão assim, meu marido até brinca, ele fala assim, você não tem controle sobre duas coisas, dois alimentos. Eu não tenho maturidade para duas guloseimas trash. Nutella e M&M's de amendoim. Ele brinca, porque ele fala assim, eu não vejo você perder o controle para comer nada. Mas a Nutella, por exemplo, e o M&M's de amendoim, o M&M's principalmente, se eu pegar o pacote grande, eu como inteiro. Eu como até começar a passar mal. Assim, a hora que eu falo, nossa, agora estourei, agora tá pesando, aí eu paro. Né? Então, assim, o dia que eu tô enlouquecida de vontade, eu compro um pacote e, sei lá, às vezes até não aguento comer inteiro, mas assim, naquele dia eu vou matar a vontade daquilo. Não quer dizer que eu vou comer, vá fazer isso toda semana. Às vezes eu vou comer hoje, vou comer de novo daqui 2, 3 meses. O que também não quer dizer que eu não como um doce no meio. Outro tipo de doce. Mas aí são os doces que eu tenho maturidade para comer. Entendeu? Então, é isso que eu acho que funciona. Como chama? Kelly tá perguntando aqui quais são os alimentos que inflamam. Temos vários, né? Mas, assim, primeiro, básico dos básicos, todos os alimentos que têm muito conservante, muito aditivo químico. Então, os alimentos industrializados em geral. Eu brinco até, por exemplo, doutora, posso ter uma lasanha no freezer para uma emergência? Pode, mas compra de uma casa de massa. Ou monta você a sua lasanha e põe no freezer. Evita de ser a lasanha industrializada, né? Então, a primeira coisa são os industrializados. Que, lógico, por exemplo, a gente não vai conseguir voltar
a fazer pão todo dia, coalhada em casa, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, a maioria, o carrinho e o lixo da pia tem que ficar mais cheio do que o lixo do reciclado e o carrinho lotado de caixa de pacote. Né? Então, o carrinho do supermercado ou da feira, cheia de saquinho de produto e uma ou duas, três caixinhas de alguma coisa para o dia a dia. Por exemplo, agora em época de Covid, né, de quarentena, quando deu o boom, que eu não sabia se a gente ia ter comida, se não ia ter comida, né, se ia ter aquela loucura das pessoas correndo ao supermercado, eu comprei umas coisas, tipo assim, produto congelado pronto no sentido de, pronto não, mas pré-cozido. Em vez de comprar um maço de brócolis que ia estragar rápido, comprei um monte de saquinho de brócolis congelado. Um monte de legume congelado. Porque eu falei, enquanto tiver no mercado, eu compro no mercado. Mas se uma hora acabar, eu vou ter esses congeladinhos aqui. Sim. Quem tem tempo, pode, compra tudo isso, congela em casa e põe nos potinhos no freezer e deixa lá. Né? Mas a minha primeira semana de quarentena foi infernal. Porque juntou tudo da casa, tudo que tinha que adaptar, mas eu ainda trabalhando, né? Aí, voltando na pergunta dos anti-inflamatórios. Leite e derivados normalmente inflamam bastante o organismo, né? O açúcar, as farinhas em geral, mas aí Quem não tem intolerância, Ana? Quem não tem mesmo quem não tem intolerância, eu não mando tirar. Entenda uma coisa, Carol, é que assim, são alimentos que inflamam. Tá. Dependendo do estado de cada pessoa, ela pode ter um maior ou menor grau de inflamação. Perfeito. Daí ou a gente tira ou a gente deixa. De novo, vou dar exemplo aqui da minha casa. Eu e meus filhos, a gente tem intolerância à proteína do leite. Muito forte, né? Então, o que a gente faz? Eles amam requeijão. Que nem é uma coisa tão saudável assim. Mas o que eu faço? Ó, come requeijão hoje e vamos ficar 2, 3 dias sem comer. Porque senão a gente começa a ter sintoma. Então, quando a gente tem inflamação, primeiro você faz um período para desinflamar. Que pode ser até de 30 dias. Em doenças autoimunes, aí isso dura mais tempo, tá? Mas para público em geral, normalmente, que chega mais inflamadinho, em 30 dias a gente resolve. Né? Aí você tira esses alimentos que inflamam e depois o que a pessoa tem real preferência por consumir, aí eu ensino a frequência, a rotatividade que ela vai fazer para conseguir comer e não ter sintoma, não dizer. Por quê? Porque qual é o grande problema da inflamação em excesso se a pessoa é sensível? A longo prazo ela pode desenvolver uma doença autoimune. A longo prazo. Então, aquela pessoa que tem a intolerância não sabe, porque eu brinco, intolerância é 10 vezes pior do que alergia. Porque a alergia, você comeu, ou você empipoca, ou fecha a glote, você vai ter um sintoma imediato. E aí você vai falar assim, isso eu não quero comer mais porque eu vou passar mal. Tá. A intolerância não. Você come hoje, você come amanhã, e aparentemente você não tem nada. De repente, você começa a ter rinite, sinusite. No caso das mulheres, por exemplo, como chama aquele? Candidíase. Então, a pessoa começa a ter sinais que ela não imagina que estejam vindo da alimentação. Nossa, Ana. E aí, todo dia ela está estimulando o sistema imunológico, botando ele para trabalhar. Uma hora ele começa a estranhar tudo que ele come. Então, o que acontece? A pessoa vai comer um brócolis, vai falar que teve gases, estufou, passou mal, parecia que tinha comido um javali. Entendeu? Entendi. Nossa. Isso é bem interessante. Eu vi que o Gabriel aqui perguntou alguma coisa. Quanto tempo de uma nova alimentação leva para desinflamar? Depende, Gabriel, do grau de inflamação que a pessoa está. Se é uma inflamação leve, a pessoa tem os sintomas, a gente faz a dieta, em uma semana a gente já percebe diferença.
Agora, como a gente tem tido uma qualidade alimentar bem ruinzinha, é raro também eu não pegar alguém inflamado de primeira consulta. As pessoas precisam, às vezes, pelo menos de uma semana, 15 dias, para fazer pelo menos uma leve detox. E aí o que a gente percebe? Tem muita gente que está gordinha, acima do peso, até obesa, mas principalmente quem chega um pouco acima do peso, fica bem inchada. Então você olha, você vê que aquela gordura, aquela aparência de gordo, né, de acima do peso, não é de gordura, é de inflamação. Então a pessoa está cheia de líquido, retida. Então você olha, o bracinho está estufadinho, o rosto está estufadinho, né? Como eu gosto de trabalhar? Que a pessoa perca gordura e preserve massa muscular. Esse é o objetivo. Porque isso é qualidade de vida, é disposição, é produção hormonal adequada. Se necessário, eu entro com suplementação, sim. É raro hoje a gente não precisar suplementar alguém, até porque tem alguns nutrientes que, assim, nada que comer 2 conchas de grão de bico por dia não resolva. Como que a gente vai conseguir? Você não atinge a quantidade do nutriente diário, né? Nada como comer 3 maços de espinafre por dia. Desculpa, gente, ninguém é Popeye, né? Não dá, não tem. Menor. Tem uma pergunta lá em cima de uma pessoa que falou: e eu que não cozinho? Quer ver? Então. Você viu? Ninguém cozinha aqui em casa. Como manter uma alimentação nutritiva? Enfim. Estratégias, vamos lá. Ou acho um lugar bem legal para comprar. Eu tenho parte de uma empresa que chama Miss Green Oficial. Oficial é o Instagram, depois se vocês quiserem entrar para dar uma olhada. Mas assim, nosso foco inicial nem era a de vender para público em geral, tá? Mas uma das estratégias, achar um lugar legal mesmo, que ela confie, que ela teste os alimentos e comprar kits congelados para a família. Isso é uma coisa que ajuda, né? Quando a pessoa não cozinha. E aí, quanto mais caseiro e mais... Aí ela tem que ter uma noção da estrutura mesmo, conhecer. Não precisa conhecer a cozinha, né? Que você recomenda, Ana? Então, para a família, por exemplo, eu já entreguei. A nossa empresa, que é a Miss Green, já entregou para a família. Mas eu não faço porções familiares, tá? Não faço, por exemplo, eu não tenho kit familiar de prato, eu tenho kit individual. Dependendo de quanto a pessoa come, por exemplo, aqui em casa, quando eu deixo aqui no freezer, uma refeição para mim e para minha filha, ou a gente divide, ou a gente vai comer num dia e vai sobrar metade, porque vem bastante. Mas para um homem, por exemplo, para o meu filho, que tem 17 anos, e come igual um estivador, esquece, não faz nem cócega, né? Então, assim, tem essa opção. Tem hoje empresas como, por exemplo, mas eu acho que a Livup nem faz porção também familiar. Eu não sei. Agora, outra dica que tem, e que aí eu também trabalho com parcerias, assim, tem algumas pessoas que fazem isso, e já fiz isso na minha casa, eu chamo a pessoa para cozinhar na minha casa, eu tenho 2 pessoas, uma vem ela e a ajudante, agora em quarentena impossível, né? Mas antes vem, ela passa 8 horas na minha casa cozinhando, só que a pessoa precisa ter a estrutura daí de ter um freezer de verdade, né? Porque aí só no congelador não cabe, né? Mas você consegue chamar alguém para cozinhar na sua casa. Legal. Outra coisa, só a última coisa que dá para ser, por exemplo, também faço isso na minha casa porque eu não estou aqui sempre na hora do almoço e às vezes chego tarde para o jantar. Mas, por exemplo, aqui em casa eu tenho parceria com os restaurantes em volta. Parceria, sim. Meus filhos, por exemplo, um chega da faculdade, o outro chega do colégio, eu tenho 3 restaurantes em volta que as pessoas conhecem a gente. E aí eles podem ir almoçar em um desses 3 e depois, ou no dia, ou no final da semana, eu passo lá e acerto o da semana. E aí eles conseguem comer saudável, um restaurante por quilo. A questão do quilo é que a pessoa tem que conseguir fazer boas escolhas, né? Aí, se tiver dificuldade, tem que pedir orientação de um profissional.
Vamos lá, que tem duas perguntas e ainda tem um sorteio, né, Ana? Olha lá. Temos o Tem sorteio. um sorteio, são três sorteios. Vamos lá. A farinha, tapioca e o polvilho doce. Os três conseguimos usar para fazer pão. E qual a melhor? A Raquel que está perguntando. Tá, o que que ela perguntou? A farinha, tapioca e o polvilho doce. Os três conseguimos usar para fazer pão. E qual a melhor? A Raquel que está perguntando. Tá, o que que ela perguntou? Farinha, tapioca ou polvilho doce? Isso. Isso. Na realidade, assim, ó, farinha, hoje a gente tem farinha de todos os tipos, né? A gente tem farinha, por exemplo, de arroz, farinha, tem várias farinhas, tem farinha de amêndoa. Aqui em casa, por exemplo, eu faço muita panqueca ao invés do pão. E aí eu uso essas farinhas alternativas. Já tem até farinha pronta, por exemplo, para massa de pão sem o glúten. Eu tenho dificuldade com o trigo porque ele me estufa um pouco. Mas também pode ser uma coisa da pessoa assim, ó, uma semana ela usa farinha de tapioca, na outra semana, se ela for fazer um pão, uma panqueca, um bolo, ela pode usar farinha de trigo. Na outra semana, ela faz a torta com uma farinha de amêndoa, de alguma coisa assim diferente, entendeu? Tem essa possibilidade também. Alguém perguntou se eu recomendo o shot da imunidade. Eu recomendo, na Miss Green a gente faz. Shot da imunidade é o seguinte, tem alguns ingredientes. Por exemplo, na Miss Green a gente tem shot da imunidade, shot energético. Então é como se fosse uma bebidinha de 60 ml. É como se fosse, não, é uma bebidinha de 60 ml. Que você faz com alguns ingredientes e aí ela tem a função X. Então, por exemplo, pode ser shot detox. Aí você usa, por exemplo, couve, maçã verde, limão. Shot da imunidade, o nosso, por exemplo, vai glutamina. Então, cada um tem uma receita, mas eu gosto sim, eu acho válido. Não é um milagre, tá? Não adianta tomar shot e não fazer as mudanças necessárias, né? Também tem isso. Bom, vamos fazer agora o sorteio, Ana, porque normalmente quando atinge 1 hora cai. Cai, despenca. Eu já fiquei no ar numa live assim. A gente voltou depois para terminar. Isso, então vamos fazer o sorteio agora. Vamos. E aí, se não cair, a gente continua respondendo as perguntas. Vamos Tá lá? bom. Vamos Então, lá. como é que vai funcionar o sorteio? A Ana vai falar uma pergunta, a primeira pessoa que responder e que for a resposta correta vai ganhar um kit nutricional. Ana, fala aí a pergunta que você vai fazer para as pessoas. Então vou perguntar para vocês. O que vocês acham? É melhor fazer uma dieta radical, chegar no peso rapidamente, ou é melhor a gente fazer uma dieta, chegar no resultado e mudar o hábito alimentar? Valendo! Ui. Vou repetir, porque alguém respondeu? Não. Então Fala vamos lá. de novo. Vamos lá. Vamos A lá. segunda opção. Quem é? Vou anotar aqui, porque Vanessa, depois a gente... Vanessa Schettini, legal, Vanessa, parabéns, você ganhou o kit nutricional. Segundo sorteio é de um e-book. Fala aí, Ana, o que inclui nesse book maravilhoso? Então, esse book é engraçado, né? Porque eu escrevi no final do ano passado e tem tudo a ver hoje com essa questão da Covid aí, que a gente está todo mundo em quarentena, e ele acabou virando um guia do dia a dia, assim, para ajudar a gente a não perder tanto a mão na dieta nessa época, tá? Então ele vai ter algumas dicas, ele tem uma orientação não, uma explicação sobre hábito alimentar inicial. Depois tem como a pessoa ir respondendo um questionário para ela mesma
e de acordo com a pontuação ela vê aonde que ela está na qualidade alimentar, se é boa ou se é ruim. Aí tem um passo a passo de como ela pode ajudar a melhorar aquilo, e depois tem receitas. São 35 páginas, tá? Então, qual é a pergunta, Ana? Qual que é a Ai, pergunta? meu Deus! Então vamos lá, vamos pensar. Fica ligado aí para o primeiro digitar e a resposta correta. Vai lá, Ana. Agora eu vou fazer essa bem simples assim, mas tem que ter prestado atenção no começo. Né? É só a genética que determina o aproveitamento, o nosso hábito alimentar? É só genética? Vamos lá. Só genética que determina hábito alimentar? Sim ou não? Não. Natália Tavares. Natália Tavares. Tá certo ou não? Tá certíssimo. A gente tem a epigenética. Muito Isso bem. mesmo, alguém escreveu lá depois. Olha só, sensacional. Agora vai a minha pergunta. Para quem me acompanha nas redes sociais, para quem acompanha os conceitos que eu sempre abordo. Na dúvida do que você usar, qual é o sapato que combina com tudo? Na dúvida do que você usar, qual é o sapato que eu indico que combina com tudo? Valendo! Qual é a cor do sapato que combina com tudo? Valendo! Vamos lá. Nude! Isso mesmo! Os que... Você consegue ver, Ana? Osquincela, com 2 L's. Osquincela. Kim com K, S-E-L-L-A. Osquincela, muito bem! Exatamente. Eu falo muito que na dúvida da cor de sapato é sempre o nude. Porque além de alongar a silhueta, você vai se destacar na multidão de uma forma extremamente elegante. É isso! Muito bom! Que bacana! Gente, chegamos ao fim. Vamos ver, será que dá? Vamos tentar responder. Aí qualquer coisa, a gente anota o nome da pessoa, né, Ana? E depois manda a resposta para ela. Gente, a gente vai abrir para mais algumas perguntas. Ó, eu vi uma em relação a frutas. Quais são as frutas que são desintoxicantes, quer ver? Tá. Fruta detox é assim. A gente tem que pensar que quanto mais antioxidante, então na dúvida, se não der tempo de responder tudo, né? Mas, por exemplo, que tiver mais antioxidante e mais componente anti-inflamatório. Então, por exemplo, uvas escuras, né? As uvas escuras, as frutas vermelhas, então, por exemplo, cereja, morango, essas frutinhas vermelhas. Que mais, hein, que ajudam? Limão, abacaxi, maçã. São basicamente essas frutas que ajudam bastante brevemente num processo detox. Mas a gente tem coisas assim como canela, cúrcuma, açafrão. Essas ainda são mais detox. Tá, e aquele não são mito? Frutas, né? O mito é verdade, porque tem gente que fala que não é bom comer muita fruta. Então, veja bem a palavra, muita fruta. E temos um mito aí. Com medo da fruta por conta da frutose.
Mas a frutose, que é um problema na nossa alimentação, é a frutose, aquela americana, que eles usam a frutose em pó para fazer as coisas. Não é a frutose da fruta. A não ser que a pessoa tenha diabetes, aí ela tem que controlar, que nem é só a frutose, mas é a que a gente chama de índice glicêmico, de carga glicêmica dos alimentos, que é outra coisa, né? Agora, a fruta, se você comer 2 porções, né, ou até no máximo 3 porções, sendo uma pessoa saudável, se você comer de 2 a 3 porções por dia, não tem problema. O problema é que tem gente que vai cortar meio melão e vai comer meio melão de uma vez, né? Esse é o problema. E se ela não tem atividade, se ela tem uma deposição de gordura grande porque está acima do peso, né? Se tiver essa questão, aí pode ser um excedente, mas até porque pela composição da alimentação no dia. Não porque a fruta que engordou. Eu já tive uma paciente, gente, isto é verdade. Eu vou escrever um livro em qualquer momento da minha vida sobre essas frases que eu ouço de paciente. Teve uma paciente que chegou para mim e falou assim: doutora, eu gosto muito de banana. Eu não vou mais poder comer banana? Eu, na minha santa inocência, perguntei: então, mas quanto de banana que você come ao dia? Eu não vou esquecer, eram 2 horas da tarde. Ela falou para mim: hoje eu já comi meia dúzia. Então entendam, aí é um problema. Aí o problema não é a fruta, aí o problema é a quantidade da fruta, né? Ó, acho que a Maria Helena perguntou de oleaginosas. Hoje, oleaginosas, elas são benéficas, mas a gente tem algumas questões. Tem pessoas que são alérgicas e não sabem, tá? Essa é a primeira coisa, e elas são bem alergenas. Tem uma questão da procedência onde a gente compra, porque dependendo de onde você comprar, elas têm fungos, né? Porque elas são úmidas por conta do óleo, né? Então pode, por exemplo, aquele lugar que não mexe toda hora, que não troca toda hora, a gente precisa ter um certo cuidado com a compra, né? E tem uma questão que as oleaginosas ajudam, por exemplo, o ômega presente nesses alimentos ajuda na detoxificação e ajuda como antioxidante. Só que nós temos uma questão. Quando eu faço teste de nutrigenética no paciente, eu tenho descoberto muitos pacientes que têm dificuldade de metabolizar bem a gordura. E aí pode ser prejudicial. Dependendo do grau que ele tiver a mutação no gene, pode ser prejudicial, tá? Então, isso assim, lógico, a gente não faz teste de nutrigenética em todo mundo, não é uma obrigatoriedade para consulta, mas tem gente que quer fazer. E aí, em vários pacientes, eu já detectei essa dificuldade. Aí o que acontece? Não é que a pessoa não pode consumir, mas ela tem que ter um controle de consumo, porque tem gente que senta com um pacote desses e come o pacote inteiro. Nossa, tá. Entendeu? Tem uma questão, a castanha do Pará tá muito na moda por conta do selênio. Ah, é bom, porque ajuda no selênio, produz melatonina. Só que tem uma coisa, castanha do Pará, o excesso de selênio pode ser tóxico. Então não adianta comer um pacote de castanha do Pará. Uma unidade é suficiente. Nossa. 2 no máximo, ao dia. Entendeu? Nuts, que todo mundo adora, né? Todo mundo... Exatamente. E é uma coisa fácil, né? Porque você faz um saquinho, põe na bolsa, aonde você tiver, você consegue consumir aquilo, né? E aí 2 unidades de cada... Da castanha do Pará, 2 unidades é suficiente. Tá. Só que tem gente que fala assim, é rico em selênio, então vou comer um monte. Mas o selênio em altas doses, ele é tóxico para o organismo. Tá. Entendeu? Bom, alguém colocou aqui, a Miriam colocou, tudo é equilíbrio, né? É verdade, tudo é equilíbrio. Exato. Olha lá, tá terminando, ó, 28. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, viu?
sensacional. Amei. Muita gratidão aí de você ter compartilhado todo esse conhecimento riquíssimo. E boa Muito noite bom. para vocês. Obrigada. E até o próximo Juntos Somos Mais Fortes. Muito obrigada aí pela presença de todos. Gente, até mais e uma ótima boa noite.